Por isso que não dá para separar a vida cristã da vida secular. Eu já vi muita gente falar isso. Não mistura aqui religião com trabalho, não. Mistura sim. Quando Deus está no seu trabalho é uma bênção. Quando Deus está no seu casamento é uma bênção. Quando Deus está nas suas amizades serão verdadeiras. Muita gente que está numa igreja, mas não aceita viver a vida cristã com a vida secular. Então, às vezes, ela é uma pessoa do mundo, de segunda a sábado. No domingo ela é cristã. Para você que é cristão, Paulo dá o seguinte conselho. Na carta de 1 Coríntios, capítulo 6, do versos 12, Paulo fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Ou seja, Paulo aqui está falando que o cristão, mesmo depois de convertido, sendo ele de Deus mesmo, se tornando a igreja de Deus, o templo do Espírito Santo, Paulo lhe afirma para o cristão que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, não tira do cristão o livre-arbítrio, o poder de escolher entre o bem, o mal, entre o certo e o errado. O cristão, ele continua sendo um pecador, mesmo depois de batizado nas águas, confissão de pecados, arrependimento e se tornando uma nova criatura? Sim, ele continua sendo um ser humano propenso e vulnerável aos ataques do diabo, da tentação e do pecado, mas com uma condição diferente. Agora ele está em Cristo Jesus, lavado, remido pelo sangue do Senhor Jesus. Então ele não vive mais para o pecado. Por isso que é muito mais difícil a vida do cristão do que a vida de uma pessoa do mundo que não segue a Cristo. Pessoas que seguem a Cristo, apesar de saber o que é certo e o que é errado, elas seguem fazendo coisas erradas, mas sem um peso na consciência daquilo que está fazendo. Porém, as pessoas que são seguidoras de Cristo, que se tornaram a igreja de Deus, sim, essas pessoas começam a ter que lutar todos os dias para não cair de volta na natureza caída. Paulo lhe quer dizer o seguinte: olha, você se tornou cristão, todas as coisas são lícitas para mim e para você, mas nem tudo convém mais fazer. Porque uma vez que nós estamos comprometidos com Cristo, com a igreja de Deus, o reino dos céus, agora passamos a representar Deus também para as pessoas. Nos tornamos uma Bíblia para as pessoas. Nos tornamos a igreja para as pessoas que estão nos assistindo fora da instituição. Bom, por isso, a partir daí, o cristão começa a enfrentar uma batalha espiritual todos os dias, de dizer não para a carne, não para as coisas erradas. Por isso, Paulo fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Há coisas que era normal para você antes de ser cristão, hoje não é mais. Muitas pessoas, quando se batizam nas águas, elas falam o seguinte: pastor, depois que eu me converti, depois que eu abandonei a vida errada, depois que eu me batizei nas águas, depois disso, a luta parece que aumentou mais ainda. Essa afirmação está correta? Sim, está correta. Porque agora você entrou no mundo do cristianismo. Então agora você está se encaixando no reino dos céus, do reino de Deus, e tudo para você é novo. Sua conduta, sua forma de ser, os seus costumes do mundo agora estão mudando para o costume cristão de um filho de Deus. Então, no início da carreira cristã, é mais difícil sim. Depois de um tempo de renúncia, de sacrifício, da natureza caída, resistindo ao pecado, abandonando a vida errada, então você vai se habituando a ser um cristão autêntico e aprovado por Deus. Por isso você não pode se entregar às lutas ou às tentações adversas. O que você tem que fazer é se abster de coisas que possa fazer você se inclinar de volta
para o pecado, para a carne. Por isso nem tudo convém. Não convém mais a vida antiga que você vivia. Eu vou te fazer algumas perguntas. Convém para o cristão uma amizade do mundo? Convém para o cristão um namoro com os costumes mundanos? Convém para o cristão relacionamentos errados? Convém para o cristão negócios ilícitos, uma vida de mentira? Viu só como é que muda a vida do cristão? Muita gente acha difícil se tornar cristão, mas não é difícil. Difícil mesmo é a pessoa abrir mão da sua vida de pecado e ela tomar a decisão de seguir a Cristo. Por isso, você precisa tomar uma decisão. O que está aqui em evidência é a salvação da sua alma. Não deixa para a última hora, não deixa para depois. Há muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, buscando muitas promessas divinas, as promessas de Deus, mas a maioria delas não estão buscando o abençoador, o dono das bênçãos. Paulo fala assim: os alimentos são para o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição ou para a sexualidade, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, quando a pessoa se torna cristã, ela se uniu a Cristo. Por isso, agora ela vive para Cristo. Isso não quer dizer que ela não vai mais viver a sua vida. Até porque há partes na vida do ser humano que já é promessas de Deus para as pessoas. Família, casamento, sucesso, prosperidade, tudo isso está na Bíblia. São promessas que faz parte da vida do cristão. Com uma diferença. Um cristão, por exemplo, ele não vai se relacionar, namorar com alguém que está no mundo, senão ele vai destruir a sua comunhão com Deus. Mas tudo que ele for fazer será sempre envolvendo, trazendo Cristo para a sua vida. Então ele vai buscar um relacionamento de Deus. E assim por diante. E ele continua o texto assim: ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Falando aqui da salvação, do reino dos céus, da vida após morte. E ele continua dizendo assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo não, Paulo afirma. Paulo também diz assim no versículo 16: ou não sabeis que os que se ajuntam com uma prostituta fazem um corpo com ela? Porque se diz, serão os dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um espírito com ele. Por isso, vocês fujam da fornicação. Ora, Paulo aqui está falando que quando nós nos convertemos a Cristo, agora nós somos um com Cristo. Porque não dá para separar a vida cristã da vida secular. Tem muita gente que está numa igreja, mas não aceita viver a vida cristã com a vida secular. Então, às vezes, ela é uma pessoa do mundo, de segunda a sábado. No domingo, ela é cristã. Nananina, não. O que Paulo quis dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, exatamente isso. Quando a pessoa se torna cristã, ela é cristã na faculdade, ela é cristã no trabalho, ele é cristão na rua, no ônibus, no carro, no mercado, viajando, passeando, tirando férias. Onde quer que a pessoa vai, ela agora é cristã. Cristão porque ela se tornou um só com o Senhor Jesus Cristo. Por isso, muita gente ainda não representa Cristo, apesar de frequentar uma igreja, uma denominação, porque ela ainda não tomou a decisão de ser uma seguidora de Cristo de fato e de verdade. Para concluir o texto, Paulo fala assim:
Ou não sabeis que o vosso corpo, versículo 19, é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Muito bacana. E ele continua dizendo, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, que pertencem a Deus. Quando a pessoa se une a Cristo, agora ela é o perfume, a fragrância de Cristo, aonde quer que ela vai. Por isso, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas mais convêm para ela. O que ela praticava antigamente, hoje não convém mais para ela. Então, baseando nesse texto sagrado, Paulo, naquela época, falava aos coríntios que eles deveriam tomar cuidado com as escolhas que eles estavam fazendo, para não envergonhar a imagem de Cristo. Ser cristão não é fácil. Mas também viver sem Cristo não é fácil, é difícil. As pessoas que não estão seguindo a Cristo estão vulneráveis à ação do maligno. Como também aqueles que são cristãos também são vulneráveis à tentação do mal. Mas com uma diferença: o mal não pode tocar nos cristãos. Os cristãos são protegidos pelo Espírito do Senhor Jesus. Então você que está passando lutas, tribulações, perseguições, injustiças, tentações por conta da sua fé em Cristo, não se entristeça por isso. Não se desanime por isso, porque o seu corpo é templo de Deus. Você é a igreja de Deus aonde você estiver. Por isso, nem tudo convém para você. Se você foi excluído da roda de amigos, é porque, na verdade, esses amigos nunca foram amigos de verdade. E você só foi excluído porque agora você é cristão. Mas o próprio Deus vai se encarregar de trazer amigos de verdade para você. Não se sinta abandonado, não, porque Deus está cuidando de você. Seja onde você estiver, aonde você for, lembre-se, todas as coisas são lícitas para você. Cristo não tirou de você a liberdade de escolher. Mas Ele quer que você faça escolhas que te aproximam mais dEle e menos do mundo. Então não se preocupe em querer se encaixar na sociedade ou querer se encaixar na modernidade deste mundo. Porque você não nasceu para se encaixar nesse mundo. Você nasceu para ser a glória de Deus. O seu foco é o céu. O seu foco é o reino dos céus. Lute nessa terra as lutas que tiver que lutar. Batalhe as batalhas que tiver que batalhar. E Deus será com você. Nunca baixa a cabeça, não. Porque quem é de Cristo é forte. Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Então você pode vencer as suas batalhas. Mas nunca se esqueça, não caia nessa armadilha. Não tente separar a vida cristã da vida secular. Eu já vi muita gente falar isso. Não mistura aqui religião com trabalho, não. Mistura sim. Quando Deus está no seu trabalho é uma bênção. Quando Deus está no seu casamento é uma bênção. Quando Deus está nas suas amizades serão verdadeiras. Por isso, quanto mais você misturar a vida cristã com Deus, melhor é para você. Porque quem for verdadeiro fica. E quem for falso, espalha. Aliás, Jesus falou isso, né? Quem não é comigo é contra mim. Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Não quer ficar com Cristo? Vai viver a sua vida. O fato é que hoje tem muita gente se intitulando como cristão, mas separando Cristo da vida secular dela. Por isso que muita gente olha para ela e fala assim, mas como é que ela pode falar que ela é cristã ou cristão procedendo dessa forma, vivendo dessa maneira? Não bate, né? Não casa muito. Jesus andava, inclusive, no meio de todo mundo, mas já percebeu que a essência dele nunca se apagava? Porque ele não se misturava
apesar de estar vivendo em todo lugar. Jesus pregava em todo lugar, nas ruas, nas praças, nas aldeias, nas sinagogas, nos templos, nas igrejas. Jesus estava em todo lugar, mas jamais perdeu a essência dele. Por isso, toda pessoa convertida de verdade, batizada com o Espírito Santo, sim, ela vive nesse mundo, mas separada desse mundo, porque ela vive como templo do Espírito Santo, que é o que Paulo fala aqui. Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que vocês não são mais de vocês, porque vocês foram comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Essa passagem está no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 em diante. Vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nosso foco é o céu. Mas enquanto estamos aqui, aonde quer que estivermos, que sejamos a luz de Cristo. Que o Espírito Santo te abençoe, te fortaleça, que a sua casa seja uma bênção, que a sua vida seja uma bênção e que o Senhor Jesus te ajude nas suas lutas e que você possa vencer todas elas. Um abraço e até o próximo vídeo.